O que você está fazendo, Eliana? Descascando uma laranja. E lembrando, sabe de quem? Ah, Das minhas avós. Minhas duas avós italianas. Elas reuniam os netos, pegavam o avental, reuniam os netos, enchiam uma bacia de laranja e ela ia descascando uma laranja para cada um. a turma em volta. A turma em volta. Que delícia. Bons tempos aqueles. Que boas lembranças, né? Pena que hoje em dia não se reúna mais para descascar laranjas com os netos. E nem temos as nossas avós e nossos avós, os avós, né? O pessoal da melhor idade, que é o nosso caso, raramente tem alguém que ainda tenha vivo os seus avós, né? Então a gente vive muito da lembrança e daquilo que aprendeu com esses avós maravilhosos que conviveram conosco e foram parte de nossas vidas, né? Então, a Eliana estava dizendo que nós ganhamos esse prato de um filho que estava morando fora, lá no México, e esse prato diz justamente o seguinte: Casa de los Abuelos, né? Hotel de los Hijos e Guarderia de los Nietos. Ou seja, a casa dos avós é o hotel dos filhos e é onde se guardam os netos, né? Essa guarderia é uma expressão em espanhol, mas é onde se hospedam, onde ficam os netos, né? Por que nós estamos falando de tudo isso? Saudosismo? Reflexão? Talvez um pouco de cada coisa. Mas, dia 26, né, de julho, se comemora a data internacional dos avós, de homenagem, o Dia dos Avós é uma data internacional. E nós, do canal Modo Melhoridade, nós queríamos ocupar esse espaço falando um pouco dos avós, resgatando algumas coisas, fazendo algumas reflexões, além de parabenizar todos aqueles que são avós e os que ainda serão, né? Então, eu quero dizer assim, eu tive uma alegria muito grande hoje quando eu lembrei dos meus avós, viu? Nós estávamos conversando, eu fui lembrando dos meus avós. Então, meus avós, os dois homens, né? Com um eu aprendi com um deles a questão assim da facilidade de falar em público, falar com as pessoas, uma boa visão comercial, né? Uma facilidade até política, né, que ele tinha, ele se envolveu muito no meio político, né? E eu tinha um outro avô que também ele adorava contar histórias. Ele era um contador de histórias, aquilo sentava uns 10 meninos na frente dele e ele ia contar histórias. Era uma delícia. E ele também, mesmo que não soubesse nada da palavra empreendedor, naquela época ele já era um empreendedor. Ele teve bar, ele teve mercearia, na época era armazém, né? Teve açougue, teve até funerária, onde a gente brincava, a gente se escondia dentro dos caixões. Olha que coisa de menino, né? A funerária se comunicava com a casa, a gente entrava à noite, ia brincar de pique-esconde, a gente se escondia dentro dos caixões. Então foi um aprendizado. As avós, o que eu lembrei com muito carinho das avós? Uma delas eu aprendi, deixou um legado assim de muito trabalho, muita organização, muita limpeza, e era aquela mulher multi-coisas, né? Ela fazia, todo dia se fazia o feijão, né? Todo dia no fogão de lenha, então ela estava cozinhando, ela estava costurando para fora, ela fazia mil coisas, né? Então era aquela pessoa dinâmica, fantástica. E com a minha outra avó, eu lembro dela com carinho e creio que eu tenha aprendido dela um pouco do gosto pela leitura e o começo da religião, né? Ela era muito cristã, então ela comentava muito comigo, a gente conversava muito sobre essa questão dos dogmas, né? De tudo, né? Da igreja, que na época ela era muito católica, né? Mas foi o meu início. Então, tá vendo, Eliana, que a gente pensa que não, mas olha a função dos avós na vida dos netos, né? A memória afetiva
de um avô, um cascar de laranja, um ensinamento, uma comida que ela ensina, isso vai passando de geração a geração. E hoje em dia a gente tem que prestar muita atenção, porque os avós têm um outro desafio hoje. Nós temos que ser tecnológicos. Para a gente, às vezes, interagir com algum neto, a gente tem que ousar, aprender sobre tecnologia, para a gente poder até jogar, né, um joguinho no telefone. Então, assim, no celular. Então, é um desafio muito grande. Eu acho que antigamente as coisas eram um pouquinho mais simples. Pode ser até saudosismo, como o Luiz estava falando, mas as coisas eram um pouco mais simples. Havia uma simplicidade, havia uma inocência de avó e neto. Então, assim, uma cantiga de ninar, uma brincadeira que passa de geração para geração. Então, a nossa responsabilidade hoje de avós é não deixar isso morrer, é continuar cantando cantigas de ninar, contando história. Isso faz parte da vida. Um dia, vocês, netos, vão dizer assim: minha avó cantava isso para mim. A minha avó falava isso para mim. E eu? É besteira, mas não é besteira. É um carinho muito grande, né? Esses dias, quero compartilhar com vocês, esses dias, convivendo com o netinho nosso, ele não saía da tela. Que é o normal de toda criança pequena, essa é a tela, né? E eu pensei, gente, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a contar uma história do meu tempo de criança, né? Só que eu fiz uma coisa diferente. No lugar dos personagens, eu coloquei o pai dele, os tios, a tia. Então eu criei um universo na história em que os tios e o pai dele participavam. Ele largou tudo na hora, as telas, né, computador, notebook não, celular, tudo, para poder prestar atenção na história. Talvez nós, os avós, estejamos precisando de contar mais histórias, mas de uma forma diferente, né, envolvendo as pessoas, né, para que tire um pouco as crianças, né, dessa realidade que para eles é importante também. O mundo hoje é tecnológico. A Eliana lançou um desafio para nós que somos avós de buscarmos um pouco mais de conhecimento nessa área tecnológica. Um exemplo, estamos nós aqui fazendo esse canal, não é? É um exemplo de avanço, de busca tecnológica, né? Mas precisamos resgatar essa coisa, nesse amor, essa convivência, esse elan entre os avós e os netos, né? Daqui uns anos eles vão dizer assim: a minha avó não descascava laranja para nós, mas ela interagia comigo num joguinho que ela não entendia nada e eu dava a maior surra nela. Mas é aí a gente entrar no mundo deles também. É verdade, isso é muito importante. São os valores, né, que a gente deixa. A Eliana, com esse negócio de descascar laranja, me fez voltar no tempo. Eu cheguei até a me emocionar um pouquinho. Os meus filhos já ouviram essa história. A gente, quando ia para a fazenda, eu era encarregado de apanhar as laranjas e debaixo mesmo do pé de laranja, eu descascava as laranjas para cada um deles, né? Dos maiores até os menores. E uma coisa interessante, duas coisas interessantes acontecia assim, que eu dificilmente, eram muitos filhos e sobrinhos, né? Dificilmente eu chegava até o último e o primeiro ainda estivesse ocupado. Não, quando eu chegava no último, o primeiro já estava esperando. Mas eu queria falar, não era isso. Os mais novos chegavam para mim e falavam, é isso que me emocionava, né? E até hoje me emociona. Falava assim: pai, começa para mim. O começar para mim era apertar aquela laranja um pouquinho para que eles tivessem condições de chupar sozinhos, né? Então essa é a função dos pais e eu acredito que principalmente dos avós. Vovô, começa para mim. Vovô, me ensina os primeiros passos.
Então, você me fez voltar no tempo com essa laranja, viu? E a gente se emociona. Mas, nessa semana de homenagem aos avós, nós pedimos muita luz, muita sabedoria para os avós, para os nossos filhos e para os nossos netos, para que nós saibamos descobrir um caminho que seja um caminho maravilhoso de relacionamento, de convivência e de resgate dos valores da família, de resgate da amizade, do carinho entre as pessoas, não é? Alô, bonito. Obrigado. Vovô. Nós temos 4 netos, tá? Então, assim, a gente está falando com conhecimento de causa, né? E tem uma petitinha que nós estamos acompanhando até os primeiros passos. Ela está com 1 ano e pouquinho, já está começando a dar os primeiros passos, né? Eu acho que essa vai dizer assim, a minha avó cantava cada música para eu nanar, que Deus me livre. Dormia comigo na rede, né? Mas é por aí. Então tá bom, gente. Beijo, gente. Grande abraço. Feliz Dia dos Avós. Gente, Parabéns. curta muito os netos, mas lembre dos seus avós. Isso é muito importante. É o legado que nós temos e nós vamos passando de geração para geração. Um abração do vovô E da vovó. e da vovó. Vovó cibernética, vovô também tecnológico. Fique com Deus.